E aí, pessoal, bom dia. Continuando aqui a leitura do Evangelho de João. Hoje vamos ler o capítulo 4. Lembrando que o Evangelho de João é o quarto evangelho, na sequência é o quarto. E ele começa narrando já quando Jesus vai se encontrar com João Batista, lá no primeiro capítulo. E nos outros evangelhos tem a história mais detalhada do nascimento de Jesus. Mas eu gosto muito desse evangelho, que ele aqui tem várias passagens muito conhecidas. Assim, versículos chaves, né? Muito conhecidos, eu gosto muito. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4. Que hoje eu fui levar a Melissa na escola e tá nevando, lá fora já tá caindo nevezinha de novo, a cidade tava toda limpa, mas já tá bem frio. E vai começar, mas a neve hoje não vai acumular não. Mas tá bem bonito lá fora. Evangelho de João, capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí tem um parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade... Esqueci que tá bom, né? Tá bom, né? Eita. Então, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Já tinha essa rixa lá da região, dessas cidades. O povo judeu, que era o povo nascido na lei judaica, né? Os israelenses, eles não falavam com o povo de Samaria. Eram literalmente inimigos e a ponto de não nem se comunicar. Jesus respondeu-lhes e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então, aqui mais uma vez, né? Jesus falando das coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, e as pessoas só entendem coisas da terra, só entendem coisas materiais. E hoje continua do mesmo jeito. A Bíblia, do começo ao fim, não fala de coisas materiais, fala do reino de Deus, que é coisa espiritual. Mas as pessoas hoje usam o evangelho distorcido. Muitos ensinam o evangelho distorcido para tirar vantagens materiais e prometendo às pessoas que as promessas de Deus são coisas materiais. E por isso está esse caos, do jeito que está. E muitos frustrados, né? Porque os seus mestres ensinam errado, ensinam que vai ter, que vai ganhar, que vai conseguir, que Deus vai dar. E quando isso não acontece, ele diz que a culpa é da pessoa que não teve fé suficiente. A pessoa se entristece e culpa Deus de uma palhaçada que o homem inventou. Né? Deus não tem nada com isso. A promessa de Deus é todo aquele que nele crê não pereça, quem crê no seu Filho, não, mas tem a vida eterna. E quando ele fala, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é procurar a justiça, aliás, procurar as coisas que depois será acrescentado o reino de Deus. Então, inverter o papel do evangelho e, como sempre, para tirar vantagem, a ganância humana, e como sempre as pessoas ficam frustradas e culpam a Deus.
mas a culpa é da sua própria ganância, que vai atrás de tirar vantagem. É sempre assim, o golpista só se dá bem porque a ganância humana faz com que a pessoa fique cega e vá atrás de tirar vantagem. Aí, só que está sendo enganada. E a mesma coisa estão fazendo com o evangelho. Aqui, deveria pedir, ele daria água da vida. Aí disse a mulher: Senhor, tu não tem nem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ela ainda soltou uma graça para ele, né? És tu maior que o nosso pai Jacó, que fez o poço e deixou o poço e deu o poço? Bebendo ele próprio aqui, dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ela mais uma vez não entendeu o que ele estava falando. Ela pensou que era uma água especial, uma água de beber de verdade especial, que ela queria tomar para não precisar ter o trabalho de novamente voltar ali no poço para tirar a água e ter que carregar de volta. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Já que ela não estava entendendo o que ele estava falando, ele foi confrontar ela nas coisas terrenas para ver se ela entendia do que ele estava falando e quem era que estava ali falando. Aí vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Tipo, ele viu, ele falou a cara dela, a vida dela, né? Entre aspas, tipo, adivinhou as coisas que ela fazia na cara dela e ela foi bem confrontada com isso. Aí no instante ela começou: então esse homem é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, depois que ela diz: vejo que és profeta, aí ela já começou a falar de coisas religiosas, né? Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Vós dizeis que, tipo, e vocês, tipo, os judeus dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém. Aí Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que és o Messias, entre parênteses, que se chama o Cristo. Vem. Aliás, eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, ela já tinha escutado a história dos judeus sobre a vinda de Jesus, que chegaria esse tempo, e aí ela fala: quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu o que falo contigo. Quer dizer, eu sou o Messias. E nisto vieram os seus discípulos, foram chegando da outra cidade, e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse-lhes: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, algo de comer? Mais uma vez, eles não entendem o que Jesus fala. Jesus falando das coisas espirituais, eles só pensam em coisas materiais. O ser humano continua assim, do mesmo jeito. Porventura ele trouxe algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa?
Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. E vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam àquela mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, que horas se acha que ele melhorou? E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Terminamos aqui o João, capítulo 4. Tem uma parte aqui que chamou bastante atenção, mas eu perdi, não marquei. Esse texto é bem longo e vai ficar grande o vídeo. Esse encontro. Mas era aqui, junto da mulher. No dia partir dali para a Galiléia. O samaritano rogado para ele. Gritado junto ao fruto. Ah, achei. Quando ele fala que há 4 meses para... Jesus fala, né? Há 4 meses para a colheita, falando da coisa terrena. E eu que vos digo, levantai os olhos e vede, a terra já estão brancas para a ceifa. Ele está falando das almas, né? Das pessoas. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um semeia e o outro ceifa. E tanto o que ceifa e o que colhe ajunta o fruto para a vida eterna. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia e o que ceifa, ambos se regozijem, se alegrem. Então, o mundo está aí, branquinho para a colheita. E cadê os ceifadores? Cadê os que semeiam também? Que os dois fazem o trabalho. Temos que semear a palavra. Aqui, esse meu canal, não é canal de igreja, não é canal de evangélico, nada. É canal que fala do amor de Jesus. Assim como ele me amou, assim ele te ama, assim como eu, através de alguém que jogou a semente da palavra de Deus na minha vida, eu também estou aqui jogando a semente. Eu estou fazendo a minha parte. Você faça a sua. Porque eu não tenho poder para nada, eu não posso colher nada, eu não posso... Quem dá o crescimento é o Senhor. Ele, Senhor que me dá a semente. É Ele que dá a semente para o que semeia. Eu estou semeando a semente que Ele mesmo já me deu. Alguém pode ser que lá vai e regue. Mas o crescimento vem lá, vem de parte do Senhor. Ele que vai dar o crescimento. Então eu estou fazendo aqui minha parte, estou jogando a semente. Dentro da minha humildade, da minha simplicidade, do meu jeito. Não precisa de muito. É só leitura da palavra, a Bíblia pura, palavra pura do Senhor Jesus. Sem enfeite, sem invencionice. Que não precisa disso. A gente não precisa de fazer armadilha para as pessoas crerem em Jesus. Basta ler, contar a sua história, a sua verdade e viver.
Que o evangelho é isso, é mudança de vida, é mudança de mente, mudança de caráter. Simplesmente. As outras coisas podem vir de consequência. Tá bom? Deus abençoe, tenha um excelente dia. Fique com Deus.